igreja, nosso ministério, fizemos uma homenagem para o Senhor. Eu vou fazer isso agora porque eu sei que depois o rolo vai ser grande, entendeu? Já vamos fazer a parte, podia mesmo essa emoção, amém? Eu vou pedir que 2 obreiros bem rápido, me peguem 2 cadeiras e traga aqui para frente. Aliás, pode ser até das aí. Isso. Seu Manel, Dona Maria, é uma honra. Ô, diaconisa da comissão, secretária, tesoureira, conselheira da Filadélfia, tá vendo pra cá, senta lá no altar, isso. Manda aqui de frente assim, isso. De frente, isso. Isso. Então bota do ladinho para ele ver o vídeo primeiro. Aí depois bota. Preparou? Preparou o que nós preparamos. O 2, assentai-vos. Assentai-vos. Isso. Você sabe. Isso. Tá precisando de você, conceição. O Fernando não. Pode sentar aqui não, permite. O Fernando estava não. Graças a Deus consegui um lugar para o Fernando. Ai, Jesus. Missionário, por favor, missionário Celso, apague a luz do altar. Isso. Quero que você preste atenção nessa homenagem que nós preparamos. Apaga a luz, isso. Apaga a luz da igreja. É de cima e de baixo. A última de baixo. Isso. Aí. Bom, eu vou pedir atenção agora da igreja, silêncio, também. Até 2014? Vamos preparar aqui, tá, igreja? Que até 2014 o vídeo salva. Pois meu fôlego é a tua vida.
Irmãos, eu confesso que eu já passei muitos momentos maravilhosos na minha vida. Eu tenho 2 filhos maravilhosos, eu tenho um esposo maravilhoso, eu tenho 2 pais maravilhosos. Mas o Senhor, Ele está sempre reservando coisas maiores. Aonde a gente fala, igreja, aí é mais pura verdade, né? Que os sonhos de Deus são maiores que os nossos sonhos. E eu confesso à igreja que eu nunca imaginei que um dia eu fosse estar vivendo um momento tão feliz como esse. E eu alegro muito meu coração nessa noite de estar partilhando esse momento maravilhoso com a amada igreja. Me alegro muito porque hoje, além dos meus pais estarem aqui na presença do Senhor, que são membros aqui da nossa igreja, né? O meu irmão está presente aqui, a minha cunhada Cremida, meu coração está assim, numa festividade, uma coisa maravilhosa. Eu não tenho nem como dizer, como falar, eu não tenho palavras para descrever isso. A minha irmã, o meu cunhado. Então, nesse momento, eu agradeço a Deus diante de toda a congregação por esse momento que Deus reservou para minha família. Amém? Igreja, eu vou ler o testemunho do meu pai, né? Então, o que eu vou ler aqui não são minhas palavras, mas são as palavras dele, aonde ele escreveu, depois ele foi ditando, o Diácono Fernando digitou tudo e aqui eu vou ler. Então, aqui não sou eu falando, mas eu estou aqui falando aquilo que o meu pai quer passar para a igreja nessa noite, que é um pouco daquilo que o Senhor fez na vida dele, que além de estar completando agora 42 anos de casado, na presença do Senhor, o meu pai venceu 2 cânceres ao mesmo tempo, igreja. O meu pai, ao mesmo tempo, ele teve câncer na língua e teve câncer em uma das cordas vocais. E o meu pai, ele está aqui hoje na presença do Senhor. Amém? E como, né, para não ficar nas minhas palavras, mas na palavra do Senhor, eu vou ler rapidamente aqui para a meditação na igreja, o Salmo 23, que é o salmo que o próprio Senhor colocou no meu coração para esse momento. E diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Aleluia. Igreja, essa palavra é uma palavra tremenda e fala, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Se nós formos meditar nessa palavra, né, o significado disso aqui é algo tremendo, é algo muito forte. O significado disso aqui é confiança, é fé, é crer verdadeiramente no Deus que nós professamos a nossa fé, no Deus que nós servimos, né? E eu, pela misericórdia do Senhor, eu pude ver isso acontecendo na vida do meu pai, né? Então eu não estou aqui hoje para engrandecer o meu pai, mas para dizer a ele quanto eu amo, quanto eu sinto orgulho dele, da minha mãe, mas para dizer aquilo que o nosso Deus fez na vida dele, porque ele verdadeiramente passou pelo vale da sombra da morte. Ele verdadeiramente esteve, aleluia, no vale da sombra da morte. Mas o nosso Deus é Deus de milagre, é Deus que muda quadro, é Deus que muda história. Então o Senhor, Deus, Jeová, Ele mudou o quadro, Ele mudou toda a história. E de uma história que poderia terminar em morte, poderia terminar em lágrimas, tristeza, saudade, sofrimento, Deus hoje, irmãos, nos proporciona esse momento que nós estamos vivendo, momento de festa, momento de alegria, momento de exaltação. E é assim que faz o nosso Deus nas nossas vidas, porque não faz só na vida dele, irmãos, mas faz na tua também, faz na minha, mas é necessário crer.
triste, choroso e cabisbaixo. Ele não estava. Ele estava sempre com a palavra de ânimo, de cabeça erguida e falando de fé, falando de confiança e falando de Deus. E falava na família, falava no trabalho e falava para os médicos lá no INCA, e aonde ele estivesse ele estava professando fé e falando do Senhor. E foi assim que ele passou pelo vale da sombra da morte, crendo que o Senhor estava com ele, que a vara do Senhor e o seu cajado o consolariam, e assim o Senhor foi fiel e fez a vida dele. Aleluia. Então, irmãos, eu vou ler aqui, amém? E começa assim: quero falar um pouco da minha vida de fé, amor e esperança. Passei 15 meses lutando pela recuperação de minha saúde, com muita fé em Deus e esperança de vitória. Em maio de 2012, contraí um câncer na boca. Quando o médico me deu o resultado da biópsia, por um momento fiquei sem pernas, mas sabia que Deus estava comigo e assim me recuperei. Deus me deu forças. Eu sempre tive muita fé, mas sentia que agora tinha que mostrar para Deus que verdadeiramente acreditava nele. Ele me deu coragem e esperança. É muito difícil e triste para quem entra naquele hospital, no INCA. Muitas pessoas doentes e deformadas pela doença. É muito sofrimento. Foram 2 meses fazendo exames pré-operatórios e sentindo muitas dores. Tomava morfina de 6 em 6 horas. No final não fazia mais efeito. Me alimentava muito mal, mas continuei trabalhando. Só parei de trabalhar 5 dias antes da cirurgia. O trabalho me ajudava a me distrair. Até que foi marcada a cirurgia para 21 de agosto de 2012. No lugar do medo, tive fé e coragem. Me internei no dia 20 de agosto. No dia 21 de agosto, às 8h30 da manhã, o maqueiro chegou na minha enfermaria, pediu para que eu me arrumasse para ir para a sala de cirurgia. Abracei meu filho, que era o meu acompanhante naquele dia, me despedindo dele. Deitei na maca e ali esqueci de tudo, só orava. Na sala de cirurgia, na cama cirúrgica, orava o tempo todo. A minha fé na vitória era grande. Preparado para a anestesia geral, tive a visão de Jesus vestido de branco perto de mim. Estendi a minha mão, pedindo que ele me ajudasse e que ficasse comigo, até que adormeci com a imagem dele na minha mente. Acordei às 19 horas. Foram 8h30 de cirurgia e 2 horas de observação. Acordei apavorado, pois estava todo amarrado com esparadrapo, não podia falar, cheio de aparelhos, o pescoço enrolado, não conseguia respirar, sensação de que ia morrer. Até que uma enfermeira me falou: calma, Senhor, ouça o que vou falar, vai te ajudar. Tem que respirar bem devagar pela traqueostomia. Aliviado, fechei os olhos e vi novamente o homem de branco, Jesus, que me olhava. E eu lhe agradeci por estar com vida. Obrigado, Jesus. Fiquei 8 dias internado, mas internado parece que o tempo não passa. Esses 8 dias pareciam uma eternidade. Sentia saudade de tudo. Para não chorar, é preciso ter muita fé em Deus. A recuperação é muito difícil. Sem primeiramente a mão do Senhor e a ajuda da minha família, eu não sobreviveria. Sabia que tinha uma família amorosa, mas não sabia que eles me amavam tanto. A minha querida amiga, enfermeira e esposa, abaixo de Deus, foi a maior responsável pela minha recuperação. Foram 39 dias me alimentando pela sonda, me
rotina. Minha esposa não dormia, pois os medicamentos também eram de 3 em 3 horas, dia e noite ao meu lado. Fez sempre tudo com muito amor e sem reclamar. Tenho certeza que Jesus estava conosco, pois eu também não reclamava, não chorava, não ficava triste, sem medo, e sempre orando, pedindo vitória ao Senhor. Começou outra etapa, 35 sessões de radioterapia. Agradeço aqui aos meus acompanhantes que também sofreram comigo no hospital. Meu filho Aguinaldo, minha filha Valéria, minha filha Conceição, meus genros Maurílio e Fernando, que Deus abençoe a todos. A minha nora Cremilda. Agradeço aos pastores que me visitaram no hospital e oraram por mim. Pastor Edmário, da Igreja Arca Primitiva, em Jacarepaguá. E o nosso pastor Sérgio, aqui presente, pastor desta igreja, que vem me trazendo a cada dia mais força e sabedoria nas coisas espirituais. Quando terminou a radioterapia, estava sem saliva e sem paladar. É muito difícil comer e não sentir o paladar da comida. É muito difícil você ficar sem saliva e paladar para comer. Só em agosto de 2013, um ano depois, é que voltei a ter prazer em comer. Só comia macarrão ou miojo, mas me sentia feliz porque sentia o gosto da comida, sempre agradecendo a Deus por tudo que Ele estava me concedendo. Segundo os médicos, estou curado. Preciso fazer uma manutenção semestral durante 5 anos. O mais importante é que no culto de Santa Ceia, realizado em 3 de novembro de 2013, a última Santa Ceia, irmãos, Deus revelou ao pastor Sérgio que eu estou curado. Mais uma vez agradeci a Deus, pois a última palavra é sempre dele. Perdi 1/3 da língua. Perdi o assoalho da boca, perdi parte de uma corda vocal, todos esses cânceres malignos e mais 72 linfomas no pescoço e uma glândula salivar, só que esses benignos. Agradeço a Deus, nosso Senhor, e a todos que oraram por mim em casa ou nas igrejas, pois sei que cristãos de 3 igrejas oraram por mim. Devo a Deus o fato de estar vivo e de pé pela segunda vez. Fiquei com sequelas. Tenho a minha língua implantada e colada na gengiva. Falo um pouco enrolado, por isso escrevi meu testemunho e pedi a minha filha, a diaconisa Conceição, para ler. Irmãos, é preciso que tenhamos fé em Deus para podermos suportar o dia mau em nossas vidas. Nessa hora, o nosso socorro vem dele, o Senhor que fez os céus e a terra. Que nós nunca deixemos de agradecer a Deus pelo que Ele tem feito em nossas vidas. Mais uma vez agradeço a Deus pela minha vitória. Obrigado, Jesus. Irmãos, aqui Ele pulou muita coisa. Aqui Ele fez um resumo de tudo que aconteceu. Mas foi muito difícil, irmãos, esse momento que ele passou. O momento antes da cirurgia, aonde eram 24 horas por dia com dor, aonde por fim morfina já não fazia mais efeito. E nós íamos lá, a gente ficava lá sempre pertinho dele. E ele de vez em quando ia lá, fazia um carinho na gente, recebia um carinho e voltava para o quarto para ficar quietinho. Mas nunca chorando, nunca murmurando, nunca se lamentando e nunca reclamando. Ele só orava e pedia a Deus pela cirurgia, para que o processo não demorasse. Irmãos, e Deus entrou de uma forma tremenda nessa situação, porque tudo aconteceu. A série de exames pré-operatórios que o INCA pede para uma cirurgia desse porte, uma cirurgia de grande porte, o câncer já era avançado, já estava em estágio avançado, né? São muitos exames pré-operatórios, então foram praticamente 2 meses fazendo exames pré-operatórios, mas 2 meses porque o Senhor entrou com o seu agir, porque tem pessoas que levam muito mais tempo fazendo os mesmos exames. Assim que eles levaram o resultado dos exames, meu pai já saiu daquele lugar com a cirurgia marcada, né? Então levou
semana, se eu não me engano, numa quinta, numa quarta-feira, na segunda-feira da semana seguinte, meu pai estava sendo operado. Então Deus entrou a todo momento de uma forma tremenda. Irmãos, meu pai, depois da cirurgia, naquela cama, naquele leito, aonde nós fomos visitá-lo, meus irmãos foram, meu irmão foi acompanhante, meu esposo foi acompanhante, meu cunhado foi acompanhante, minha irmã foi acompanhante. Deus os usou ali de uma forma tremenda para estar com ele. E no dia que eu estive lá para visitar o meu pai, irmãos, é uma dor tremenda. Você olhar para uma pessoa que você ama tanto na sua vida, uma pessoa que é tão importante para você, e você vê a pessoa naquelas condições, mas uma pessoa que está lutando pela vida, e você precisa chegar perto dela e dizer: continua lutando, porque Deus vai te dar vitória. Então, ai de quem chegar perto de uma pessoa assim e começar a chorar. Aonde está a fé? E assim foi, irmãos, porque a fé que ele demonstrou foi algo tremendo, porque o Senhor era com ele, porque ele se humilhou às potentes mãos do Senhor. Aleluia. Irmãos, eu me lembro daquele dia quando eu fui visitá-lo. Fomos eu, o Fernando, meu esposo, o pastor Sérgio. Eles me deixaram por último para que eu ficasse um pouquinho mais de tempo no quarto com ele. Quando eu saí daquele hospital, irmãos, eu saí com meu coração sangrando. Eu saí daquele lugar, naquele dia, naquela tarde, sentindo uma dor que é inexplicável. Aonde eu chorava tanto por dentro, quem me olhava só via tristeza, porque eu já estava longe dele, aí eu podia manifestar a minha tristeza. Mas eu orava o tempo todo: Senhor, tira ele daqui, Senhor, tira ele daqui, porque aqui é local de doença, aqui é local de morte. Aleluia. Irmãos, é uma dor tremenda você ter que sair e deixar a pessoa que você ama num lugar desse, nas condições em que ele estava. Mas era gostoso de chegar perto dele e ver a persistência, ver a força, ver aquele homem lutando. Era uma coisa gostosa de ver. Tanto que na enfermaria onde ele ficou, no pós-operatório, ele ficou conhecido por todos os enfermeiros. E ele era bem tratado pelos enfermeiros pela simpatia dele. O homem naquelas condições, com sonda nasal para se alimentar, com sonda, urinária. Um homem que estava ali com dois aparelhos inseridos aqui na altura da clavícula para ir saindo aquela água que foi feita na cirurgia, para ir drenando, chamado de dreno, todo furado, todo cheio de aparelho. E aquele homem conseguindo ser simpático com a equipe médica, simpático com os enfermeiros. Aleluia. Irmãos, e foi assim que ele venceu. Quando ele voltou para casa, ele voltou sem o dreno, mas ele voltou com aquela sonda, e ele ficou muitos dias, se eu não me engano, ele relatou aqui 39 dias. 39 dias com a boca cheia de gases, porque não podia cuspir. 39 dias sem beber água. 39 dias sem se alimentar, sem comer, sem usar a sua boca. Era uma angústia tremenda, mas ainda assim ele não reclamava. Ainda assim ele permanecia firme, de cabeça erguida. E ele dava minha força para minha mãe que estava cuidando dele. Ele ainda levantava ela. E quando ele precisava, ela levantava ele. Isso é casamento, irmãos. Isso é amor. Isso é ser companheiro, isso é ser parceiro, isso é ser cúmplice. Aleluia. Então, irmãos, foi assim que ele venceu. Depois de passado algum tempo, eu não me lembro quanto tempo, aí aconteceu, o câncer na corda vocal. Que ele já tinha, enquanto ele tinha o câncer na língua, ele também tinha um câncer na corda vocal. Mais uma cirurgia. Mas ali Deus foi tremendo, porque foi uma cirurgia laser, foi uma cirurgia que não precisou de internação. Ele foi e voltou no mesmo dia, Ficou, eu não me lembro, poucos dias. Ele já estava comendo, se alimentando, ele já estava bebendo. Então, irmãos, eu posso dizer para vocês que o meu pai, ele nos deu uma lição de vida. Ele nos deu uma lição de
vida. Uma lição, irmãos, gostosa de aprender. Um homem que estava há pouco tempo na presença de Deus. Vocês viram aqui as fotos do batismo e pouco tempo depois, 3 meses, se eu não me engano, mais ou menos depois, foi revelado o câncer. Aleluia. Mas ele permaneceu firme, com uma fé inabalável. E eu me lembro que na última cirurgia, quando a enfermeira chamou ele, a enfermeira perguntou para ele: seu Manuel, o senhor está sentindo o quê? E ele abriu os olhos, olhou para ela e falou: felicidade. E quando os médicos falavam para ele nas revisões: seu Manel, o senhor está indo bem? Nossa, seu Manel, o senhor já está fazendo assim? Nossa, seu Manel, mas já está desse jeito? E ele falava: é o meu Deus. O tempo todo glorificando o nome do Senhor, o tempo todo anunciando a todos quem é que estava fazendo todo aquele mover na vida dele. E assim, irmãos, Deus foi fiel. Aleluia. E é por isso que hoje nós estamos aqui, pela fidelidade do Senhor, porque Deus não mente, irmãos. Deus não mente. A palavra do Senhor fala, né? Tudo que pedirdes em oração, crendo, recebereis. O segredo, irmãos, é a fé. O segredo é nos humilharmos nas potentes mãos do Senhor. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É assim que Deus faz, irmãos, em nome de Jesus. E aqui, irmãos, continuando, só que agora ele já não fala mais da doença, agora ele fala do casamento. Hoje estamos muito felizes por mais uma vitória que Deus nos deu. Estamos comemorando, eu e minha esposa, 42 anos de casamento. Em março de 1971, em uma festa de casamento, conheci uma linda garota. Começamos a namorar, o namoro ficou sério. 3 meses depois, em 18 de junho de 1971, dia do nosso aniversário, porque eles fazem aniversário no mesmo dia. Deus é tremendo. Com autorização do pai dela, ficamos noivos. Colocamos em nossas mãos um lindo par de aliança. Era tudo muito lindo, pois nós estávamos apaixonados. Aliás, sou apaixonado até hoje. 2 meses depois, marcamos o casamento. 3 meses depois, nós nos casamos, em 20 de novembro de 1971. Casamento de roça, no alto de uma serra em Itaperuna. Foi uma festa linda. Dança, casa cheia, muita fartura. Foi um casamento abençoado por Deus. Só nós dois e Deus, com muito amor e coragem. Fomos morar em um barraco emprestado. Estava desempregado, mas logo arrumei um trabalho. Meu pai trabalhava em um sítio fazendo hortas. Um dia me convidou para morar com ele. Aceitei, pois ficava perto do meu trabalho. E logo começou a virem os filhos. O primeiro foi o Mário, que com 5 dias de vida Deus o levou. Depois fomos abençoados com 2 filhas e um filho, que sempre nos deram orgulho. Um pouco depois fiquei desempregado novamente. Comecei a trabalhar temporariamente na horta com meu pai. Era difícil nessa época. A minha vida estava muito difícil, pois eu bebia, fumava e jogava. Por muitas vezes, saindo do jogo, ajoelhei no meio da rua de madrugada e pedi a Deus que me ajudasse a me livrar dos meus vícios. Foi difícil, mas anos depois Deus me libertou. Maltratava a minha esposa com os vícios. Muitas vezes a vi chorar. Foi quando comecei a ficar preocupado com a vida, pois a maneira como eu vivia não era o que eu queria para mim e para minha família. Comecei a pensar sério no futuro. Arrumei um trabalho em uma construção civil. Era difícil,
buracos, sacos de cimento na cabeça, sol quente e por aí vai. Sempre pedindo a Deus que as coisas melhorassem. Com 4 meses na obra, fui abençoado por Deus. Passei a ser auxiliar de almoxarifado. O salário aumentou um pouco. O meu chefe passou a ser meu amigo, pois eu era muito responsável no que fazia. Um dia, conversando com ele sobre a minha vida, falei que morava com meu pai em um sítio e tinha que mudar. Ele me falou que se eu quisesse, ele dava entrada em um terreno para mim e eu pagava as prestações. Mais uma vitória. Aceitei e comprei o terreno. Ficamos felizes. Mas na frente as coisas apertaram por causa das prestações do terreno. Não tínhamos dinheiro para construir, mas aos poucos, com fé em Deus e força de vontade, começamos a obra, que levou alguns anos para terminar. Virei pedreiro de um dia para o outro. Éramos eu e meu irmão fazendo a obra. Coloquei uma meia água em ponto de telha. 8 meses depois, a obra em que trabalhava terminou. Com a pequena indenização, coloquei telhado e portas de tábuas emendadas. Desse jeito, mudamos para a nossa casinha. Vitória boa, ela era nossa. Entrei no ramo de serralheria de alumínio. Poucos anos depois, passei a profissional. Aos poucos, a vida foi melhorando. Já não jogava mais. Ampliamos a nossa casa, colocamos a laje. Era muito difícil, trabalhava muito. Aos sábados, domingos e feriados, trabalhava na obra da nossa casa. O meu servente na obra era minha esposa. Além de 3 filhos para criar, ainda me ajudava na obra. Entre todas as dificuldades, ainda pagávamos colégio particular para nossos filhos até a 8ª série. Moramos nessa casa há 18 anos. Quando a vendemos, chegou a ser a 2ª casa mais bonita da rua. Hoje moramos em Santa Margarida, bairro de Campo Grande. Nada é fácil, mas não impossível. Quando temos objetivos e fé em Jesus Cristo, somos muito felizes. Não bebo mais, não fumo mais e não jogo mais. Somos evangélicos, que maravilha. Recebemos de Deus muitas vitórias, mas a maior delas foi ter me entregado a Jesus, reconhecendo Ele como meu único Senhor e Salvador. Só com Sua presença podemos ser felizes de verdade. Somos ricos, porque rico é aquele que tem Deus no coração e se deixa conduzir por Ele. Voltamos ao dia 18 de junho de 1971, dia do nosso aniversário noivado, onde falei das nossas alianças. Nós a perdemos por uma fatalidade, com 2 anos de uso. Pelo amor que tenho por ela e por agradecimento à minha esposa, por ter sido tão paciente, amiga, companheira por tantos anos, quero novamente refazer os votos de casamento, colocando novamente as alianças em nossas mãos, com muito amor e carinho. Te amo e sempre vou te amar. Obrigado, Jesus, pelo nosso casamento, até que a morte nos separe. Ficar de pé, igreja. Ai, Jesus. Ô, Maria. Olha pra sua menina, tá vermelha. Pelo glória. Deus, ele é mestre. Não adianta, fala pro irmão. Uma hora tu vai ter encontro com ele. Tem como. Lembra disso? Uma hora tem encontro com ele. E essa é a oportunidade, bem? Se quer ter encontro com ele, é só
aliança com ele. Essa semana nós ungimos todas as alianças. Amém? Glória a Deus. Está aqui o canal. Viu? É isso aí. Não tão parecido, claro que não, cada um tem a sua história. Mas eu tenho que mostrar que eu me lembrei da minha e da minha filha. Olha aí. Só mais antigos sabe. A Cláudia, né? Renata. Não, os olhos da fé. Bom, casamento, os olhos da fé. Vou só negar isso daqui. Às vezes a pessoa está esperando um casamento com fé grande. Entendeu? Casamento, olhos da fé. Primeiro não tem com fé, mas não tem. E adentrar as alianças. Adentrar as alianças. Tem aliança, Maria? Tem aliança não, Maria? Não tem. Mas peraí, deixa eu ver. Tem um mistério aí. Tem um mistério aí, Maria. Então, aí, Ana Maria. Tem um mistério aí, Ana Maria. Olha só, não, porque parece que não vai dar nada. Coisa linda. Coisa linda. Pastor Oscar. Isso. Coisa linda. Abre essa aliança, eu ver. Isso. Aqui está todo negro. Aqui tem levita, baterista, guitarrista. Isso. Aí, Maria. Tem aliança, Maria. Jesus. Tem aliança. Isso, coisa linda, isso. Vamos orar aqui. Olga, vamos para cá, amém? Seu Deus, seu Pai, te apresentamos para amar essa aliança, para amá-lo. Ó Deus, a volta ao céu, Pai, está renovando suas votos, Senhor. Ó Pai, que tu me abençoar poderosamente, Pai. Porque tu já abençoou essa família, Senhor. Ó Pai, continua derramando as suas bênçãos, Pai amado. Ó Pai amado, que cada dia, Senhor, o teu servo, a tua serva, Senhor, vem estar diante de ti, Pai amado, clamando ao Deus vivo. Ó Pai, nessa noite, Pai amado, em nome de Jesus. Amém. Glória. Aleluia. Glória. Vem aqui, Dona Maria. Isso. É foto. Isso. Vem aqui que ele vai estar ali. Isso. Liga para as mãos para cá, igreja. Já tem preparado aí outro. Segundo? É o playback, hein? Isso, pequenininho. Isso. Vem aqui pra frente, meu pessoal, tem isso. Aí, Maria! Fica só beba, não. Aqui pode dar beijinho, pode? Não pode dar beijinho. Casal aí pode dar beijinho também. Aqui não tem coisa não, pô. Dá beijinho. Solta o vídeo aí. Vai, solta o vídeo aí. As irmãs vão louvar. Vem aqui. Poder sentar aqui, Samuel. Isso. Cadê as irmãs que vão louvar? Isso. Bora, pô. Cadê as irmãs? Aqui é a mulher. Toda minha vida, ó Senhor.
cumprimento da igreja, ao seu Manel, à Dona Maria, aos vossos filhos, que essa família seja uma bênção em nome de Jesus. Aplauda o Senhor, amém! Aleluia. Nós vamos tirar oferta, vamos tirar oferta. Maria está com a aliança nova. Maria, pega as crianças, dá uma viagem, que a terra vai tremer. Aleluia! Então, Maria, aqui tem que ficar ligado, aqui tem muito tempo de gerar.